Elise Marie Pollard, uma adolescente de 15 anos, foi assassinada por volta de 95 em Arroio Grande, Califórnia. Os perpetradores deste crime foram Jacob Delashmoff, Joseph Fiorella e Royce Casey, todos eles também adolescentes naquele momento. Os três compartilhavam um interesse na música death metal, em particular na banda Morbid Angel, e afirmaram que cometeram este assassinato como um ato de sacrifício satânico, o qual, segundo eles, traria fama para a banda da qual faziam parte. Elise Poller nasceu em 24 de maio de 1977 e era uma estudante do ensino médio Arroio Grande. O caso começou a se desenvolver quando Elise desapareceu em 26 de julho de 1995. Seus pais, Ed e Laurette Poller, relataram seu desaparecimento às autoridades locais. Naquele dia, a garota foi vista pela última vez saindo de sua casa em Arroio Grande para encontrar alguns amigos. Após não voltar para casa, os pais, preocupados, notificaram seu desaparecimento à delegacia. O que eles não sabiam era o inferno que a pobre adolescente havia sofrido. Naquele dia, Jacob, Joseph e Royce Casey haviam combinado de se encontrar com Elise e fumar maconha juntos em felicidade, mas ela não sabia as verdadeiras intenções por trás dos garotos. Ela não sabia, mas se tornou a vítima perfeita para executar um plano horrível. Os três jovens a subjugaram, cortaram sua respiração, a atacaram com uma arma perfurante e se aproveitaram dela em várias ocasiões. Nas palavras do legista, apesar de ter sido atacada no pescoço, ela não morreu imediatamente, mas de uma maneira lenta e dolorosa até que a mataram. Tudo isso pelo derramamento de sangue. Um dos responsáveis, de fato, lembra que a pobre menina implorava a Deus para salvá-la, enquanto também pedia por socorro e exclamava o nome de sua mãe enquanto cometia este horrível crime. Porém, ao perder a vida, tudo parecia terminar ali. No entanto, seus abusadores ainda não haviam terminado com ela. Os três rapazes continuaram a se aproveitar dela em várias ocasiões, ou melhor, de seu cadáver. Mesmo dias após terem realizado este evento, eles voltavam ao local para repetir este ato de abuso com o corpo obviamente já sem vida da pobre adolescente, até que um dia finalmente decidiram queimá-lo para que não houvesse provas para que não fossem descobertos. Nos dias seguintes, os três rapazes continuaram com suas vidas como se nada tivesse acontecido, enquanto se fazia uma busca pela pobre adolescente, e não foi até que um dos perpetradores, Boyce, se tornou cristão e confessou o crime que havia cometido com seus amigos. O jovem levou a polícia ao local do crime e corroborou sua versão dos fatos, e o corpo da jovem finalmente pôde descansar. Os três acusados, Jacob, Joseph e Casey, foram presos e levados a julgamento pelo assassinato desta adolescente, Elise Poller. Durante o julgamento foram apresentadas provas que apoiavam a confissão de Casey, incluindo detalhes do crime e a participação ativa dos três no satanismo. Por outro lado, o promotor argumentou que o assassinato foi realizado como parte de um ritual satânico, embora alguns questionassem a validade dessa informação. Sugeriram que os acusados poderiam ter usado o satanismo como uma espécie de desculpa para encobrir um crime que havia sido planejado para praticar ter intimidade com um corpo sem vida. Ele tem uma palavra, mas não posso te dizer. Por sua vez, em sua defesa, os acusados comentaram que precisavam realizar o sacrifício pelo diabo, e Jacob e Joseph se declararam inocentes de acordo com sua versão dos fatos, e que a música da banda de thrash metal Slayer supostamente os influenciou. Por outro lado, os pais da vítima alegaram que as músicas do Slayer, Postmortem e Dead Skin Mask deram aos três assassinos instruções detalhadas para, em suas palavras, perseguir, abusar, fazer sofrer, assassinar e cometer atos de intimidade com um corpo sem vida. Isso com a filha deles. Os pais apresentaram uma ação originalmente no ano de 1996, mas teve que ser adiada até o ano 2000, uma vez que o julgamento contra os perpetradores havia concluído. Os três responsáveis foram declarados culpados de assassinato em primeiro grau e conspiração para cometer um assassinato no ano de 98. Jacob e Joseph foram condenados à prisão perpétua, enquanto Royce recebeu uma sentença de 26 anos de prisão. Por sua vez, um dos perpetradores, Jacob, declarou em uma revista no The Washington Post o seguinte: "A música é destrutiva, mas não é por isso que Elise foi assassinada. Ela foi assassinada porque Joe estava obcecado por ela e obcecado em matá-la."
Por outro lado, em julho de 2021, a liberdade condicional foi negada a Royce Casey. Joseph também teve negado em 2022 e Jacob tem uma programada para o próximo ano 2024, mas certamente terá o mesmo final, será negada. Por sua vez, o caso deste adolescente deixou uma marca indelével na memória da comunidade e levou a uma maior consciência sobre os perigos potenciais da manipulação de jovens vulneráveis em ambientes extremistas. Além disso, suscitou debate sobre a liberdade de expressão, a influência dos meios de comunicação e a necessidade de prestar atenção aos sinais de alerta no comportamento dos jovens. A tragédia também levou a uma maior investigação dos casos, que envolvem supostos rituais satânicos, com alguns críticos argumentando que às vezes a conexão com o satanismo e a religião é exagerada, usando-a como uma desculpa muito conveniente para justificar um ato tão brutal. No dia 19 de setembro de 1972, um residente de Springfield, New Jersey, ouve seu cachorro arranhando a porta do seu apartamento. O pet precisa se aliviar, então é deixado sair. Depois de um tempo, o dono daquele cachorro ouve novamente seus arranhões. Está de volta em casa chamando na porta. Ao abrir a entrada de sua casa, o que ele encontra o deixa totalmente em choque. A náusea bundescena é algo de pesadelo. Seu querido cão carrega em seu focinho um braço humano em estado de decomposição. O morador daquele apartamento liga imediatamente para as autoridades do município de Springfield para investigar a descoberta assustadora. Recentemente, nesta tranquila área do condado de União, ocorreu um misterioso desaparecimento. Ninguém sabe o paradeiro da adolescente Janet Palma. Os anúncios de busca ainda estão colados em cada poste da localidade há 6 semanas, quando a jovem desapareceu sem deixar rastro. O consenso geral diante da perturbadora descoberta é que o braço feminino encontrado poderia pertencer à inocente garota desaparecida. A busca se concentra naquela área, inspecionando cada canto entre a densa vegetação. Os cães farejadores do Departamento de Polícia do Condado de Ocean farejam o solo em busca da origem do braço humano. Depois de um tempo, os investigadores localizam restos humanos sobre um penhasco chamado Devil's Teeth, ou, em português, os dentes do diabo. O corpo é completamente irreconhecível devido ao seu avançado estado de decomposição. No entanto, como falta o braço direito, não há dúvida de que era de lá que vinha o encontrado pelo cachorro. O tecido está tão decomposto que eles precisam recorrer aos registros dentais para identificar a vítima deste trágico falecimento. Infelizmente, trata-se de Janet de Palma. Ninguém consegue explicar como essa mulher chegou a este trágico final. A investigação de um desaparecimento pode ser, na verdade, um caso de possível homicídio. Os agentes se esforçam para traçar o percurso conhecido da jovem desde a última vez que foi vista viva, naquele 7 de agosto de 1972. Naquela segunda-feira, 7, quando sai de casa para visitar uma amiga antes de ir trabalhar, Janet avisa a sua mãe que pegará uma carona no caminho até a estação de trem para então embarcar e chegar à casa daquela conhecida. Embora nos dias de hoje pedir carona a estranhos seja uma prática, digamos, pouco comum e bastante perigosa, especialmente neste país. Nos anos 70, naquelas áreas do país norte-americano, era algo habitual. Infelizmente, a jovem de Palma nunca chegou ao seu destino. Apenas 16 após seu 16º aniversário, Janet desapareceu sem deixar uma única pista. Durante 6 semanas, a população do município se solidarizou com a causa e ajudou na busca. Infelizmente, sem sucesso. As pessoas conheciam a adolescente como uma garota gentil e muito devota à sua fé cristã. Seus irmãos e seus pais, Salvatore e Florence, iam com ela à igreja todos os domingos, sem falta. Sua reputação era impecável, poderia-se dizer que era uma santa, o que torna ainda mais perturbador o contexto em que seu corpo foi encontrado. Vários testemunhas da cena do crime mencionam que Janet foi encontrada cercada por objetos relacionados ao ocultismo e que seus restos estavam sobre um pentagrama. No entanto, nem todos os policiais concordam com essa declaração. Donald Schveld, um dos primeiros oficiais a chegar à cena, menciona que não há nada em comum. Ele até nega que seja um homicídio, pois, segundo ele, Janet teve uma overdose e seus amigos a abandonaram lá. Ainda nos nossos tempos, infelizmente, esse tipo de declarações contraditórias e sem fundamento continuam a atrapalhar as investigações, criando um circo midiático.
A teoria de que a jovem Janet de Palma morreu por não medir seu consumo de substâncias ilegais não concorda de forma alguma com sua personalidade ou suas convicções. Então, uma fonte anônima de dentro do próprio departamento de polícia revela que, supostamente, os rumores da atividade ocultista descoberta na cena do crime eram realmente verdadeiros. Uma autópsia é realizada, mas devido ao avançado estado de decomposição dos restos, não se pode determinar com precisão a causa da morte. Não há sinais de uso de substâncias ilegais em seu corpo e também não foram encontrados itens de consumo como seringas ou algo do tipo na área. Não há indícios de esfaqueamento ou ferimentos de bala, nem um osso quebrado, embora tenha sido identificado um inexplicável alto teor de chumbo em seu tecido. O médico legista descarta opções e sugere um possível caso de estrangulamento. Então, sem dúvida alguma, o incidente é considerado um homicídio. Amostras das roupas de Janet são enviadas para o Federal Bureau of Investigation para uma análise mais aprofundada. De acordo com o relatório do Laboratório de Criminalística da agência, os oficiais analisaram sua blusa, calças e roupa íntima, bem como a terra da área onde o corpo foi encontrado. O estudo químico e microscópico não revelou um único cabelo de outra pessoa nas amostras. Também não foram encontradas substâncias nem vinho. No entanto, foi impossível identificar a origem de algumas manchas encontradas em sua blusa, sutiã e calças, pois estavam muito decompostas para realizar testes de sangue e esperma. Alguém certamente estava com ela porque ela estava de sandálias. Eu estava de botas de montanha e ainda assim tive dificuldade para subir aquela pequena colina onde ela estava deitada. O oficial Donan disse isso. Continuando com a investigação, os agentes lançam um alerta para localizar um homem vagabundo, apelidado de Red, que frequenta esta área. Ao encontrá-lo, eles o identificam como um possível suspeito, mas após algumas perguntas, ele é absolvido de todas as suspeitas. O caso não avança, eles não conseguem localizar o culpado e a população começa a ficar inquieta. No dia 29 de setembro, um jornal compartilha informações que ainda não eram conhecidas pelo público em geral, gerando mais preocupação, que dizia o seguinte: a investigação da morte de Janet de Palma, de 16 anos, está se concentrando em elementos de magia negra e adoração a Satanás. De acordo com alguns relatórios, ao revisar as fotos da cena, as autoridades começam a acreditar que a morte da garota pode ter sido parte de um sacrifício. Como te digo, isso é o que os jornais locais dizem. Além disso, adicionam pedaços de madeira que pareciam estar na cena por mera coincidência, agora são interpretados como símbolos. Um dos oficiais disse que 2 peças de madeira se cruzavam no chão acima de sua cabeça. Mais madeira cercava o corpo como um caixão. Outra pessoa que estava lá disse: suponho que se procurasse sinais, eles estariam lá, jornais locais. Por outro lado, quando essa informação é revelada, jornais locais, por outro lado, quando essa informação é revelada, a publicidade sobre o assunto, sobre o caso, aumenta. Também se diz que várias pedras estavam dispostas ao redor de sua cabeça como uma auréola. Até se menciona cadáveres de animais colocados naquela área. A ideia de um sacrifício humano começa então a ganhar relevância, não apenas por essas declarações alarmantes, mas também pelo nome do lugar onde o corpo foi encontrado, os Dentes do Diabo. O caso da jovem de Palma continua gerando escândalo na área, especialmente porque ocorreu apenas 3 anos após os horríveis assassinatos da família Manson. Os habitantes do condado de Union temem que haja algum tipo de culto satânico ou bruxas nos arredores. Acreditam que Janet se tornou seu alvo por seu papel e participação frequente na comunidade cristã. Segundo seus pais, ela era alguém que tentava direcionar outros para Jesus, também fazia trabalho voluntário, ajudando ex-viciados e planejava frequentar a universidade bíblica. De acordo com um relatório do jornal local, vários sacrifícios envolvendo animais mortos foram relatados perto da reserva de Washington, a apenas 3 quilômetros de onde o corpo foi encontrado. Disse que naquele parque, os oficiais encontraram velas acesas, uma tigela com sangue, penas e pombos com os pescoços quebrados. O Courier News também publicou outro artigo no qual relatava que os oficiais do condado de Union supostamente levaram uma bruxa ao local, esperando que com sua experiência ela pudesse fazer sentido do que foi encontrado lá. Nunca soube se a bruxa encontrou algo, diz o pastor da família, o reverendo James Tate,
mas sei que ela esteve lá na cena. Com o tempo e a ausência de pistas, o caso esfria e vira uma lenda urbana. Por anos fica esquecido, até que no final dos anos 90, a revista New Jersey recebe uma carta de um leitor incitando a investigar aquele crime esquecido. Quando os editores da revista começam a investigar o caso e a inexplicável morte, imediatamente se deparam com um obstáculo. A polícia local resiste em fornecer os arquivos da investigação, alegando que todas as evidências e documentos relacionados a este incidente de De Palma foram destruídos durante a inundação pelo furacão Floyd no ano de 99. Mais tarde descobre-se que isso era completamente falso. Depois de mais de 2 décadas de busca e rejeições por parte dos promotores em exercício, uma cópia do arquivo do caso é enviada para a revista em fevereiro de 2021. Os documentos incluem imagens e esquemas que os agentes haviam declarado perdidos, surpreendentemente diferente do que alguns oficiais haviam declarado. O policial Donald, diferente do que alguns oficiais haviam declarado. O policial Donald, o oficial sobre quem eu estava falando anteriormente, acredita que o rumor começou quando outros agentes foram chamados pelo rádio e começaram a subir a colina. Um deles notou uma rocha ou pequenas pedras ao redor de sua cabeça e fez o comentário de que pareciam coisas satânicas. Isso foi dito pelo oficial Donald. Por outro lado, uma informação notável que foi resgatada do arquivo é sobre o conteúdo da bolsa de Janet e a ausência de restos da jovem. Foram encontrados um pacote de lenços e outros itens para tratar um leve resfriado que ela tinha naquele dia, bem como um pente, uma chave e uma sombra para os olhos. No entanto, a bolsa nunca foi recuperada, nem sua carteira ou o dinheiro que ela carregava, pois aparentemente o assassino da jovem pegou todos os seus pertences de valor, incluindo seu crucifixo. Essas revelações provavelmente resolvem algumas dúvidas, mas outras perguntas surgem ao ver todas as fotos da cena. É estranho que os próprios oficiais promovessem a ideia do ritual ocultista ao ponto de levar uma bruxa ao local, pois não se vê nenhum dos sinais satânicos mencionados nos rumores. Outro ponto perturbador é a declaração do Departamento de Polícia de que o arquivo foi destruído durante a inundação causada pelo furacão, pois, obviamente, isso também não é verdade. Infelizmente, a família de Janet nunca encontrou as respostas que tanto precisavam para alcançar algum tipo de resolução. Seus pais e irmãos mantiveram um perfil relativamente baixo durante a investigação e, quando o caso esfriou, não se soube mais deles. Seu sobrinho, Ray Sajewski, por outro lado, fez um esforço para encontrar a tia, mas me sinto triste pela minha família. Isso afetou minha mãe e suas irmãs. Ela era a irmãzinha de minha mãe e suas irmãs, e foram elas as mais afetadas. Ray ainda espera que alguém com informações sobre a morte de sua tia tenha a coragem de compartilhar qualquer informação com a polícia, para que sua família finalmente encontre justiça. Não acho que seja tarde demais, diz o sobrinho da falecida. Além disso, ele comenta que casos ainda mais antigos que este foram resolvidos. Seria surpreendente se alguma nova descoberta ou testemunho ajudasse a encontrar o culpado se ele ainda estiver vivo, embora o arquivo do caso, que foi recentemente tornado público, indique que não houve nenhum tipo de atividade ocultista. Apenas aqueles que estiveram lá nos últimos momentos da jovem e inocente Janet de Palma podem saber. Caso, melhor conhecido como o Rei do Ácido, é... Tal caso, melhor conhecido como o Rei do Ácido, é talvez uma das histórias mais macabras e controversas que marcou o início dos anos 80, a década em que o pânico satânico era abundante e as pessoas acreditavam estar perto do fim dos tempos, pois pensavam que o anticristo chegaria em breve. Mas o que isso tem a ver com Rick Caso? O caso que venho contar hoje é sobre este homem que chegou aos ouvidos de todo o mundo e provocou terror quando os meios de comunicação divulgaram os acontecimentos que um jovem de apenas 17 anos havia feito. Nas notícias, ouvia-se como ele havia tirado a vida de um colega para oferecê-lo como sacrifício em um ritual satânico.
Muitos se horrorizaram ao ver o sorriso deste homem na televisão, pois ele não mostrava nenhum sinal de arrependimento. Richard Alan Casso Jr. nasce em 29 de março de 1967 no estado de Nova York, em uma família pequena e normal. Sua mãe era professora, enquanto seu pai trabalhava treinando a equipe de futebol da escola Cold Spring. Os pais de Rick se esforçavam para lhe dar toda a educação e o amor que uma criança precisa para crescer bem. Eles não eram de classe alta, mas às vezes podiam se dar, digamos, certos luxos que uma típica família americana tinha. Eles lhe deram uma boa infância, mas nada disso serviu, pois ele começou a mostrar vários traços psicopáticos desde pequeno. Na escola, todos os seus colegas achavam ele estranho porque suas conversas eram um pouco perturbadoras. Os professores não sabiam que era muito estranho. Ele fazia de tudo para manter um perfil que era muito estranho. Ele fazia de tudo para manter um perfil baixo, mas sempre se metia em problemas. Aos 13 anos, ele conseguiu encontrar um passatempo que o manteve ocupado a todas as horas. Seus pais notaram que ele era apaixonado por assistir a jogos de futebol, então decidiram colocá-lo na equipe do pai para que ele pudesse começar a socializar com outras pessoas e se adaptar à sociedade. Ele era bastante bom, um bom amigo. O problema que ele às vezes tinha era que seu pai exigia mais dele do que dos outros membros da equipe. Ele começou a se frustrar um pouco, pois sentia que seu pai estava arruinando algo que ele amava. Às vezes, as exigências eram tão fortes que havia ocasiões em que, após um confronto, o filho fugia de casa e dormia nos pórticos ou carros de seus amigos. Ele voltava 3 dias depois, mas percebia que tudo continuava igual. Os gritos de seu pai nunca cessavam e ele nunca teve o apoio de sua mãe. É por isso que ele decidiu abandonar seu esporte favorito e sair de casa o mais rápido possível. Ele já não se importava em viver como um vagabundo e não ter família. Começou a dormir nas ruas, praças e pontes. Às vezes, seus amigos o convidavam para passar a noite em suas casas e lhe davam comida, tentando de certa forma convencê-lo a voltar para casa. Nada disso funcionou e a situação do Rick ficava cada vez pior. Começou a se juntar com pessoas que também não tinham casa, iam para florestas ou áreas muito escuras e fumavam desta erva a felicidade. Depois viu que o natural não era suficiente para ele e decidiu começar a experimentar outras substâncias, como o dietilamida do ácido lisérgico e outros tipos de alucinógenos que podia obter. Era muito fácil conseguir essas substâncias naquela época, pois nos anos 80 havia muitas pessoas que consumiam isso com muita normalidade. Alguns usavam como algo medicinal, outros faziam como uma forma de escapar da realidade, assim como Rick fazia. Naquela década, também se acreditava que ouvir bandas de metal ou rock era sinônimo de satanismo, e justamente esse tipo de música, como Alternating Current, Direct Current ou Black Sabbath, eram bandas que Rick adorava ouvir. Graças a este gosto, ele também conheceu muitas pessoas que sentiam fascínio por este gênero musical, mas também estavam cegadas pela crença de que as imagens que essas bandas mostravam eram referência ao ocultismo, e eles, como seguidores, tinham que praticar a rebeldia, a magia negra, as substâncias ilegais e claramente os cultos satânicos. Apenas 3 anos depois de sair da casa dos pais, foram suficientes para Rick se tornar um rebelde total. Ele estava tão envolvido no mundo das substâncias ilegais que aos 17 anos, seu rosto estava demacrado. Às vezes, a única coisa que ele consumia durante vários dias era álcool e essas substâncias tóxicas. Ele tinha que assaltar pessoas para conseguir um pouco de dinheiro e às vezes fazia isso apenas como um passatempo divertido. Esses mesmos amigos foram os que o apresentaram ao mundo do satanismo. Ele sentia que finalmente se encaixava em um grupo e que desta vez ninguém iria estragar isso. Ele se submeteu a vários testes para poder estar no culto dos Cavaleiros do Círculo Negro. Sabe-se que o satanismo é realmente uma religião, mas como todas as outras, também tem várias ramificações, como os tradicionais, os teístas ou os ateus. Mas a cultura a qual Rick se juntou era o ramo do satanismo ácido. Este é um dos mais, digamos, caóticos e pesados na ramificação do satanismo. É um dos, além disso, mais conhecidos por ser muito estereotipado, pois as pessoas envolvidas têm características rebeldes, usam cruzes invertidas, pentáculos,
usam muito os números 666 e têm uma forte conexão com substâncias ilícitas, porque estas os ajudam a ter visões para se comunicar com sua divindade. Esses grupos são formados por entre 10 ou 20 pessoas de 15 a 25 anos, e o mais chocante dessa cultura eram os sacrifícios humanos, que tinham que ser feitos para obter a proteção do Satanás do chamuco. Mas Rick ainda não estava preparado para fazer esse tipo de coisa, pois ainda não tinha percebido a situação em que se meteu. O jovem ocasionalmente se juntava na atividades como profanar túmulos para usar os ossos dos mortos em rituais, assistir às celebrações pagãs e à igreja satânica para ouvir os escritos da Bíblia satânica. Isso já havia se tornado parte de sua personalidade. Ele dizia com orgulho que pertencia a este culto e frequentemente citava frases do famoso Anton LaVey, criador da igreja satânica, que por sinal já tem um vídeo sobre isso se você quiser conferir. Pois ele se jogava nas substâncias ilegais e até dizia que realmente as usava para se comunicar com o de lá de baixo. Ele também contava que em várias visões e sonhos os demônios falavam com ele. Sempre chegava com entusiasmo para contar aos seus amigos da escola o quanto estava encantado com essa nova vida e de pertencer a essa cultura, mas em contrapartida, seus colegas apenas viam este sujeito cada vez mais louco. Cada vez chegava contando que na noite anterior tinha ido a uma festa com os membros dos Cavaleiros do Círculo Negro, na famosa casa de Amityville, edifício onde ocorreu o massacre da família DeFeo. Que se você quer saber mais sobre este caso, tenho um vídeo falando mais profundamente sobre este lugar aterrorizante. E assim você pode entrar mais no contexto de por que foi tão importante para eles realizar um ritual nesta área. Mas voltando à história de Rick, ele apenas se gabava do que tinha feito e visto naquela noite. Mas seus colegas estavam cansados e um pouco preocupados ao mesmo tempo com a situação desse sujeito, então decidiram falar com seus pais e dar-lhes a localização exata para que eles pudessem fazer. Como ainda era menor de idade, os pais de Rick puderam interná-lo no hospital psiquiátrico de Amityville. Durante sua estadia, ele expressava abertamente ser membro de uma seita satânica e gritava que era um adorador do diabo. Às vezes, ele só fazia isso para provocar medo nos internos. Outras vezes, ele falava tranquilamente sobre isso, pois na verdade se sentia orgulhoso de fazer parte dessa seita. Os especialistas então começaram a medicá-lo e o confinavam por vários dias para que ele não tivesse contato com nenhuma pessoa. Isso começou a ser uma verdadeira tortura para Rick. Então ele decidiu confessar que, na verdade, não era seguidor do diabo, que apenas dizia ter alucinações para poder se encaixar em seu grupo de amigos e garantiu que, se lhe dessem outra oportunidade, ele se atualizaria com a escola. Seus pais, orgulhosos do tratamento, decidiram aceitá-lo de volta em casa, mas o que eles não sabiam era que ele havia dito tudo isso para manipular os médicos e ser liberado. Rick seguiu participando dos rituais. Ele teve que confessar que negou ser seguidor de Satanás e, como arrependimento, disse que agora queria ajudar a desenterrar corpos para os mesmos rituais, corpos já sem vida. Ele conseguiu fazer isso por semanas sem que a polícia o pegasse. Mas um dia, enquanto estava cavando em um cemitério colonial local, a polícia o pegou e o prendeu por 24 horas. Várias semanas depois, Rick foi internado no Hospital Judeu de Long Island por pneumonia. Enquanto estava internado aqui, os pais insistiram que ele precisava receber atendimento psiquiátrico, mas nenhum dos profissionais soube dizer se ele tinha alguma tendência psicótica ou psicopática, dando como diagnóstico que, na verdade, ele era apenas uma pessoa muito associada. Ao retornar para casa, Rick estava irritado com seus pais pelas 2 vezes que o haviam internado. Todos os dias ele brigava com eles porque insistia que não precisava se medicar e afirmava que não estava louco. Ele desabafava com seus amigos do culto, mas eles apenas o apoiavam e o encorajavam a ser cada vez mais cruel com seus pais.
Um dia, a mãe do jovem havia voltado cedo do trabalho. Subiu as escadas procurando seu filho, mas não o encontrava em nenhum quarto. Aproximou-se do banheiro porque ouvia a água do chuveiro caindo. Achou estranho que a torneira estivesse aberta assim como a porta. E quando entrou no quarto, se deparou com uma cena aterrorizante. Era Rick com os pulsos ensanguentados deitado no chão. A mãe se aproximou desesperadamente para pegá-lo, começou a chorar e gritar de desespero, quando de repente seu filho, acredite se quiser, começou a rir às gargalhadas, mostrando que na verdade era Ketchup o que tinha em seus braços. Semanas depois, a polícia descobriu que Rick estava em melhores condições e estava pronto para ser julgado pela profanação de túmulos. Um dia antes, ele tinha dormido na casa de um amigo e quando voltou para casa, o pai não deixou ele entrar. Começou a repreendê-lo na porta na frente de todos os vizinhos. Disse-lhe para não voltar a falar com a mãe, nem se aproximar para pedir dinheiro ou ajuda. Isso realmente feriu Rick, tanto que finalmente ele se quebrou e saiu de lá para nunca mais voltar. Rick continuou com sua vida dormindo nas ruas, que já não tinha solução. Neste ponto, ele já não tinha solução. Neste ponto, ele já havia perdido tudo, e seu único refúgio eram as substâncias tóxicas. Agora era conhecido como o Rei do Ácido. Estava em um abismo sem retorno, cheio de dívidas, tráfico, rivalidades juvenis e substâncias ilegais. Ao estar neste lugar, também conheceu pessoas que o afundariam ainda mais. Um deles era James Troiano, um jovem de 18 anos que teve uma vida muito complicada. Seus pais o abandonaram desde pequeno. Ele deixou a escola porque era muito problemático. Era viciado em qualquer substância alucinógena e entrava e saía da prisão por crimes menores. Por outro lado, também havia Gary Lewis, um garoto de 17 anos que ficou órfão em uma idade muito precoce. Ele tinha um conflito interno porque não sabia se pedir ajuda para se reformar e voltar para a escola e seguir em frente, ou ficar preso na vida que lhe foi dada e levar o negócio de substâncias ilegais a sério. Aparentemente, a segunda opção agradava-lhe mais, especialmente quando conheceu Rick, pois tinham uma forte rivalidade e estavam sempre brigando para ver quem era o melhor. Os negócios de substâncias ilícitas tornaram-nos inimigos, pois só lutavam entre si para ter mais prestígio nas ruas e ganhar mais dinheiro, chegando a brigar ferozmente por um território. Um dos conflitos, no entanto, maiores que tiveram foi numa festa pagã, a qual os dois compareceram. Rick estava tão na viagem e louco que passou a noite toda desmaiado em um sofá. Gary, por outro lado, aproveitou este momento para roubar toda a mercadoria do seu oponente para assim ele poder vender mais. 3 dias depois, Rick vai em busca do homem que roubou tudo dele para poder dar o que ele merece. O jovem estava tão enfurecido porque este incidente fez ele perder clientes e mais de $100 em mercadoria. Conversaram um pouco, mas Rick ficava cada vez mais violento. O olhar do pequeno Gary mostrava tanto medo que James teve compaixão por ele e entrou na briga para que nada grave acontecesse naquele momento. Finalmente, Lowers devolveu todo o dinheiro que havia tirado das substâncias e foi assim que conseguiram fazer as pazes, mas não por muito tempo. Rick realmente queria estar bem com Gary. Ele pensava em realmente perdoá-lo para que não houvesse mais rivalidade e melhor fazer algum tipo de aliança para que ambos saíssem ganhando. Para isso, ele organizou uma fogueira no meio da floresta com vários amigos e Gary estava convidado. Eles se dirigiam para a floresta de Astakia, onde acenderam fogo para iluminar sua pequena reunião. Enquanto conversavam e se intoxicavam, Gary percebeu que o fogo estava prestes a se apagar. Então ele tirou uma de suas meias e a jogou nas chamas para reavivar a fogueira. Esta ação apenas fez com que Rick zombasse e incitasse os outros a dizerem: "Por que você não queima sua jaqueta inteira?" Gary perguntou: "Por que não queima a jaqueta toda?" Gary, por sua vez, não quis confrontá-lo, então continuou fumando sem prestar muita atenção. Entre a mistura dessas substâncias que consumiam, o garoto de 17 anos disse a Rick que pensava que ele o havia convidado para a floresta para tirar sua vida. Mas o jovem apenas começou a rir diante de tal declaração e afirmou que isso não aconteceria naquela noite. Rick, ao saber o que Gary pensava, começou a provocá-lo dando pequenos golpes.
Ele brincava com o cabelo dele e às vezes se jogava em cima dele, fingindo que ia atacá-lo. Ele, referindo-se à vítima, Gary, realmente se sentia desconfortável. Ele parou para sair melhor dali porque tinha a sensação de que algo ruim ia acontecer. E sim, aconteceu. Mas antes de começar a caminhar, James o pegou por trás e insistiu para que ele ficasse. Insistia muito em Gary, parou e começou uma briga. Insistia muito em Gary, parou e começou uma briga. Rick e Gary começaram a se bater. O rei do ácido, por ser maior em estatura, estava ganhando do seu oponente. O mais fraco só pôde se defender mordendo a orelha e o pescoço do outro. Embora na realidade isso só fazia Rick ficar ainda mais furioso. Estava tão cheio de raiva e adrenalina que o homem sacou uma arma branca e começou a esfaquear seu inimigo. Já quase não tinha forças por causa das feridas que a faca lhe causou. Mesmo assim, a vítima tentou escapar dos valentões para poder sobreviver. No meio da floresta só podiam ser visualizadas 3 sombras correndo ferozmente. Infelizmente, Gary foi alcançado e enquanto James o segurava nos braços, Rick continuava a bater nele. Os 2 rapazes fizeram a vítima se ajoelhar e enquanto o faziam sofrer, Rick introduziu a faca na costela e a movia lentamente enquanto dizia: "Diga que você ama Satanás." Gary estava tão aterrorizado com o que estava acontecendo, em algum momento culpou as substâncias ilegais, mas quando sentiu a dor aguda em suas costelas, percebeu que estava prestes a perder a vida. A vítima não lhe deu ouvidos, apenas disse "amo minha mãe", o que deixou Rick ainda mais irritado, fazendo com que as facadas fossem ainda mais agressivas. James se afastou de onde estava, ainda incrédulo, ao ver que seu amigo estava tirando a vida de outra pessoa. Ele não quis impedi-lo porque tinha medo de que seu destino fosse igual ou pior, então saiu correndo. Gary recebeu entre 17 e 36 facadas. As feridas estavam espalhadas, imagine, por todo o corpo, desde o abdômen, o peito, o rosto e até nos olhos. Levou 3 horas para Rick tirar a vida dele, até que finalmente ele não mostrou mais sinais de vida. Ele cobriu o corpo com folhas e galhos e saiu da floresta como se nada tivesse acontecido. Não havia nenhuma gota de arrependimento em sua alma. Ao contrário, ele falava desse acontecimento com orgulho. Contava aos seus amigos o que tinha acontecido e os convidava para a floresta para que vissem, em primeira mão, o corpo de Garvey. Ele se justificava dizendo que uma noite teve uma visão em que o próprio Satanás apareceu para ele e disse que queria um sacrifício para lhe dar vida eterna. Ele levava seus amigos até a floresta para que observassem como enterrá-lo e escondê-lo melhor. Os rumores então começaram a correr. Ouvia-se de boca em boca o que Rick tinha feito. No entanto, várias semanas depois, a polícia de Norfolk recebeu uma ligação anônima, dizendo que haviam encontrado um corpo em estado de decomposição. Os agentes, ao irem ao local indicado, se depararão com a cena lamentável e aterrorizante de um jovem de não mais de 16 anos semi-enterrado na terra da floresta já sem vida. Contaram mais de 32 vezes que ele foi esfaqueado. Além disso, registraram todo o local, mas não conseguiram encontrar nenhuma outra pista. De repente, uma pessoa se aproximou do escritório do policial, que estava cuidando do caso de Gary, e afirmou que o próprio Rick havia confessado que tomou Gary como sacrifício e tirou sua vida no meio da floresta. A testemunha descreveu tudo o que tinha ouvido da boca de caso, e isso coincidia perfeitamente com o que haviam encontrado na cena do crime. Não esperaram nem um segundo a mais e em 5 de julho de 1984, Rick Caso foi preso junto com seus amigos James Trolano e Albert Quinones Caso. Por algum motivo, ele não quis passar toda a sua vida na prisão, talvez por vergonha ou porque pensou que sua divindade o puniria severamente. Em 5 de julho de 1984, ele tomou a decisão de tirar a própria vida em sua cela. Muitos pensam que sua morte foi uma oferta a Satanás, enquanto outros dizem que, na verdade, todos os sacrifícios foram um jogo que saiu do controle e, ao ver o que havia feito ou causado, acabou tirando a própria vida. Ou seja, em poucas palavras, toda a farsa saiu do controle. Da mesma forma, este caso tem sido muito famoso e lembrado pelo quão sombrio e aterrorizante foi. Muitas séries e filmes falam dessa história como uma homenagem à época em que o pânico satânico era abundante.
Mas se você gostou deste vídeo, ou não sei, se gostaria que eu contasse uma história de terror, você pode me escrever no Instagram, ou no Facebook, ou no meu e-mail, que é email@pepmistério.com.mx. E nos vemos em um novo vídeo amanhã. Inscreva-se no canal. De um pano de fundo satânico e maquiavélico impossível de acreditar. Seu personagem é baseado em um evento real que chocou todos os habitantes da cidade de West Memphis, isso em Arkansas. E esta é a verdadeira história, mas não se preocupe, não vou dar spoiler porque nem eu mesmo assisti a essa série. Em 1993, 3 crianças de 8 anos foram vítimas do crime mais cruel e atroz já visto na história dessa cidade. Supostamente sacrificados em um ritual satânico, os pequenos Steve Branch, Michael Moore e Christopher Byers tiveram suas vidas tiradas da maneira mais infame e desumana possível. Tudo começou em 5 de maio, com o relatório de desaparecimento dos 3 menores. O primeiro a alertar as autoridades foi o pai adotivo de Christopher, John Mark Byers, que foi à delegacia por volta das 7 da noite. As primeiras horas em que nada se soube sobre as crianças, foram realizadas investigações um tanto limitadas por parte das autoridades. Ao ver a pouca resposta para encontrar seu paradeiro, vizinhos e amigos próximos iniciaram uma busca por conta própria, mas não encontraram nenhum único rastro. Foi no dia 6 de maio de 93 que a polícia descobriu a cena mais brutal. Uma imagem impossível de descrever, como se o inferno tivesse desencadeado sua fúria e profanado até a alma daquelas 3 inocentes infâncias. Lá estavam eles, abandonados na colina de Robin Hood, os corpos dos 3 meninos de 8 anos, nus, amarrados pelos pés e mãos com os cadarços de seus sapatos, ultrajados, violentados, torturados e, no caso de Christopher Byers, lacerado e mutilado de seu membro. Enfurecidos, impotentes e desolados, familiares, amigos e todos os habitantes desta comunidade clamavam por justiça. Um acontecimento de tal magnitude não poderia de maneira alguma ficar empilhado nos casos arquivados. Nunca se esqueceria um crime desta natureza. E com o ânimo fervendo, os olhos da cidade e dos meios de comunicação estavam sobre a polícia, que deveria agir com rapidez e, acima de tudo, eficiência. Eles precisavam colocar atrás das grades o culpado de tal barbaridade. Com o desejo de terminar o mais rápido possível com essa situação, os agentes não realizaram um trabalho exaustivo para coletar todas as provas possíveis, muito menos prolongaram a cena do crime para ter tempo suficiente para examinar a fundo. Pelo contrário, os cadáveres foram retirados imediatamente do riacho, mesmo antes do médico legista poder fazer seu trabalho. Sobrecarregados pela pressão social e principalmente por não terem uma única pista que apontasse para o autor de tal obra terrível, que havia sido extremamente cuidadoso ao cometer o crime, deixando a cena completamente limpa, sem impressões digitais, sem ácido desoxirribonucleico, sem vestígios de sangue. A polícia começou a tomar depoimentos de supostas testemunhas que supostamente viram algo relevante no dia do incidente. Devido à natureza assustadora deste caso, começaram a criar conjecturas, chegando a uma conclusão, a qual se apegariam de maneira irrefutável. A crueldade desencadeada naquele riacho que tirou a vida de 3 crianças de 8 anos só poderia ter sido o resultado de um brutal sacrifício satânico. Depois disso, só restava encontrar entre os habitantes da cidade de West Memphis alguém que se encaixasse no perfil ideal para investigá-lo. E foi assim que misteriosamente apareceu a declaração de Vicky Hutchinson acusando Damien Echols, um garoto que, aos olhos da polícia, preenchia os requisitos para fazer parte de um culto perverso. Vicky convidou Damien para sua casa com o propósito de obter alguma confissão e divulgá-la através de uma gravação. No entanto, isso não aconteceu,
Portanto, não restou nada além de alegar que essa fita era um material inaudível. Em outra tentativa de levar esse garoto ao banco dos réus, envolveu-se o filho da testemunha, chamado Aaron, amigo e companheiro de brincadeiras das crianças privadas da vida. Ele disse ter presenciado coisas estranhas naquele dia na floresta, mas seu argumento faltou consistência e foi desconsiderado. Mais tarde, de um segundo para o outro, sem fundamentos ou bases sólidas das quais se pudesse presumir, chamaram Jesse Misskelley para testemunhar, um garoto de 17 anos com baixo coeficiente intelectual. Então, de repente, o noticiário Kate 8 foi ao ar com a seguinte notícia exclusiva. Neste noticiário, também foi revelado como o inspetor Gitchell, por meio de uma coletiva de imprensa, comunicou que existiam argumentos extremamente poderosos contra os jovens acusados. Naquela época, aquele lugar poderia ter sido comparado com as histórias do nível das bruxas de Ceylon, para que você tenha uma ideia. Apontar para alguém por sua aparência e condená-lo sem justificativa. Agora, com 3 supostos culpados em vista, o ódio estava à flor da pele. Uma fúria incontrolável atingia toda a população com sede de justiça e até mesmo de vingança. Foram inúmeras as vezes que esses adolescentes julgados e apontados como assassinos impiedosos foram ameaçados de morte, até que finalmente conseguiu-se vincular Damien Echols ao crime que abalou a cidade de... A suposta culpa havia sido originada pelo testemunho de Jesse Misskelley. Essa confissão cheia de inconsistências foi arrancada de um garoto com deficiência intelectual, interrogado por 12 horas e forçado a ceder às insinuações dos investigadores. Existem registros afirmando que ele foi questionado cerca de 8 vezes sobre a hora em que as mortes das vítimas ocorreram, causando nele uma extrema confusão, pois depois que o detetive Rich fez a pergunta de quando você foi com eles, e ele respondeu pela manhã, desencadeou-se um interrogatório bastante questionável. Cada pergunta fazendo-o mudar um pouco o horário até chegar ao momento indicado. Na verdade, em outras palavras, o detetive perguntava o que ele queria ouvir. Que com um fragmento gravado em áudio. Não existe nenhum vídeo com um fragmento gravado em áudio. Não existe nenhum vídeo que o respalde e não houve outra descoberta importante no caso além do que a polícia já tinha. Um ato tão vil e premeditado como este não poderia ter sido realizado por uma única pessoa, precisava de pelo menos 3, e esses garotos eram o alvo perfeito. Totalmente aceito por uma sociedade irritada e, acima de tudo, crente de que em sua comunidade existiam venerações diabólicas. Jesse acabou se incriminando e deu aos investigadores muita pressão. Tínhamos que encontrar alguém para colocar isso em andamento antes que as pessoas começassem a perder seus empregos. O público estava muito assustado. Continuamos com os policiais incompetentes. Eles não conseguiam fazer seus trabalhos, então não podíamos fazer algo rápido. Éramos a escolha óbvia, pois paramos de todos os outros. Mas funcionou, que devastou a cidade inteira, continuou a julgar a Misskelley quem... Foi condenada à prisão perpétua ainda e densa, e as investigações deficientes que foram realizadas no caso desde o início, só restava encontrar de qualquer maneira um mínimo detalhe para colocá-los atrás das grades.
Ansiosos para iniciar o fechamento, então, neste capítulo tão violento que assolou todo o povo, prosseguiu-se para julgar a Miss Kelly, que foi condenada à prisão perpétua, mesmo quando suas declarações não coincidiam com os fatos de forma alguma. Um especialista em declarações falsas, o Dr. Richard, esteve presente no julgamento e testemunhou que toda essa montagem era um exemplo clássico de coerção policial. Agora, restava apenas ir atrás do chefe de quem havia sido decidido ser o líder e autor essencial do crime, Damien Echols, com a ajuda de seu melhor amigo Jason Baldwin. Mas o que o fez ser considerado o principal suspeito? Sua personalidade, vestuário, preferências de leitura e sua música favorita, o heavy metal. Esses gostos mal vistos pelas pessoas naquela época foram o que o levaram a ser rotulado como satanista. Este garoto nasceu em 11 de dezembro de 1974 com o nome de Michael Wayne Hutchinson. Foi uma criança com uma infância complicada, em meio a dificuldades econômicas, mudanças constantes e testemunha das repetidas discussões que havia em sua casa. Aos 8 anos, passou pela separação de sua família. Seus pais se divorciaram e ele teve que se mudar novamente. Aos 13 anos, finalmente chegou a West Memphis, Arkansas, norte dos Estados Unidos da América, com sua mãe. Sua mãe conheceu Jack Echols, que se integrou à pequena família e foi recebido de braços abertos, pois soube da decisão de mudar seu nome para Damien Wayne Echols, adotando o sobrenome de seu agora padrasto. No entanto, este período de tranquilidade foi interrompido durante a transição do caminho entre adolescente e adulto. Este homem, em plena idade de rebeldia, abandonou os estudos e começou a se envolver com menores, ganhando assim a atenção e desprezo da polícia. Em algum ponto de sua vida, também teve que ser internado em uma instituição de saúde mental. Isso devido a uma série de complicações que o levaram a ser diagnosticado com condições que alteravam sua estabilidade emocional. Como se não bastasse, a todos esses traços se somou o fato de que ele não era um garoto tão comum. Era bem conhecida sua preferência por certas coisas que chegaram a ser consideradas estranhas. Sua preferência particular por vestir quase sempre a cor preta. Sua paixão pela leitura de temas aterrorizantes de autores, entre os quais se destacou Stephen King. O interesse pela religião pagã Wicca, caracterizada pela crença de seus seguidores em uma divindade feminina e também supostamente vinculada à bruxaria. Nenhum dos hobbies de Echols o catalogava dentro dos padrões de uma pessoa, digamos, normal daqueles tempos, muito menos o fanatismo pelo heavy metal, incluindo bandas como Blue Oyster Cult, Metallica, Pink Floyd, entre outras do mesmo tipo. Conhecendo todas essas características da personalidade do garoto, no dia em que ocorreram os 3 assassinatos, a polícia pensou: Damien Echols finalmente matou alguém, basicamente apontando e julgando-o por sua maneira de ser. A história que tinha que ser contada a partir de agora deveria retratar este garoto. E seu amigo Jason, eles garantem que estavam em seus... respectivos. Lares, seu amigo Jason, eles garantem que estavam em suas respectivas casas no dia dos crimes. Eles tinham um álibi que indicava sua inocência, mas a paranoia das pessoas, cegas pela dor, pesou mais do que as próprias provas inexistentes que poderiam apontar com assertividade esses adolescentes como culpados. Houve até um evento extremamente importante que ficou fora do caso, que talvez envolvesse o verdadeiro culpado, mas não foi investigado nem aprofundado muito mais. Remontando à noite em que as crianças desapareceram, foi relatado à polícia um incidente no restaurante Bojangles. O gerente deste lugar testemunhou que por volta das 9h30 da noite encontrou um homem negro sentado no banheiro feminino. Ele estava sangrando do antebraço, tinha lama nos pés e parecia um pouco confuso quando questionado sobre sua aparência. Apesar deste fato ter sido relatado à polícia de West Memphis, não houve nenhum relatório, informação ou investigação sobre o mesmo.
Até 6 de maio, provas coletadas foram consideradas perdidas sem análise, passando por um julgamento notavelmente influenciado, como te digo novamente, por simples calúnias e difamação, baseado em gostos pessoais como música, leitura e maneira de se vestir. Deu o veredicto no dia 19 de março de 1994, culpados Damian Eccles, condenado à pena de morte por injeção letal, considerado líder e autor do crime, e Jason Baldwin, condenado à prisão perpétua. Nas décadas seguintes, após várias tentativas de apelação, apontando os erros cometidos durante a investigação, a atenção se voltou para o padrasto de uma das vítimas, John Mark Byers. Ele tinha em seu poder uma faca com sangue do seu enteado. Este homem foi interrogado, mas não se chegou a nenhuma conclusão. Foi somente no ano de 2003 que Vicky Hutchinson desmentiu suas declarações dadas anos atrás. Ela afirmou que haviam sido ditadas pela polícia palavra por palavra. 4 anos depois, em 2007, foi encontrada a evidência de ácido desoxirribonucleico que desmentiu completamente a culpa dos 3 meninos acusados. Após tanta controvérsia e novas provas a favor, conseguiu-se que as sentenças dos agora conhecidos como os 3 de West Memphis fossem reavaliadas. Finalmente chegou o dia tão esperado em que a justiça seria realmente feita. No dia 19 de agosto de 2011, este trio foi libertado de suas sentenças. Posteriormente, o governador Mike ofereceu-lhes um perdão absoluto. Atualmente, surgiram suspeitas sobre Terry Hobbs, padrasto de uma das vítimas, pois novas evidências afirmam ter encontrado seu ácido desoxirribonucleico em um dos cadarços com os quais as crianças foram amarradas. E, em 2013, 2 homens denunciaram ter certas informações que o ligavam ao crime. No entanto, essas declarações foram ignoradas. Damon Eccles, por outro lado, reconstruiu sua vida. Tornou-se escritor, publicando sua autobiografia, que se chama Almost Home, ou Quase em Casa. Ele também escreveu temas para a conhecida banda Pearl Jam. Trabalhou com o cineasta Peter Jackson e a documentarista Amy J. Burke no filme West of Memphis. E essa foi a trágica história que inspirou o personagem de Ed Manson em Stranger Things, interpretado por Joseph Quinn, que causou, você sabe, grande impacto e trouxe à tona novamente o caso de agora se desconhece o paradeiro do verdadeiro culpado. Assassino de agora se desconhece o paradeiro do verdadeiro culpado. Assassino de 3 crianças inocentes. Um brutal feminicídio no Brasil levou a polícia da localidade de Mogi-Guacu a pensar que se tratava de um crime relacionado a um ritual satânico. Devido à atividade da vítima e à própria cena, que deixou o corpo de uma jovem grávida com um enorme buraco em seu estômago, seu bebê foi arrancado e seu corpo estava mutilado em várias partes. Esta é a história de Ohana, uma mãe solteira que se viu na necessidade de recorrer à bruxaria para preencher o vazio que sentia ao partir o pai de seus filhos, bem como a difícil situação econômica pela qual estava passando. Ohana Caroline, de 24 anos de idade, era natural do município de Mogi-Guacu, no estado localizado ao sul do Brasil, São Paulo, lugar onde também vivia e passou praticamente toda a sua vida. Aparentemente, a jovem era mãe solteira de 3 pequenos e estava esperando mais um, pois estava grávida de 7 meses, estava prestes a dar à luz, sua grande barriga falava por si só. Não faz muito tempo, por outro lado, que ela se separou do pai de seus filhos por problemas no relacionamento que, felizmente, não terminaram mal para nenhum dos lados, com processos, violência ou algo muito pior, a morte. Ohana, em decorrência de uma profunda depressão e tristeza por ter ficado sozinha, tendo que cuidar de uma família inteira, quase por conta própria, começou a recorrer a lugares onde praticava a santeria. Acreditava que poderiam ajudá-la e diriam o que fazer. Esperava que seu futuro não fosse tão amargo quanto seu presente e queria confirmá-lo através da adivinhação de cartas e mãos, o que acabaria sendo ainda pior. A garota recorreu a todos os tipos de lugares e começou a ter outro tipo de amizades que também estavam envolvidas na mesma coisa, em uma espécie de rituais em macumba. Então, seus parentes próximos e amigos decidiram se afastar e não participar do que Caroline estava fazendo com sua vida. Aqueles que eram próximos a ela diziam que ela já fazia parte de rituais satânicos e bruxaria. Era vista carregando objetos estranhos com odores fétidos e frequentando lugares de má reputação em sua localidade. Ela negligenciava completamente seus filhos e estava prestes a perder a custódia deles para o ex-marido, que estava atento aos pequenos, pelo menos mais do que a ex-parceira,
pois de qualquer forma vivia como se não tivesse descendência desde o momento em que os abandonou. O círculo social que se afastou de Johanna temia o pior. Pensavam que ela poderia machucar alguém, ou alguém poderia machucá-la, já que os rituais estavam cada vez mais intensos. Com esses fanáticos, coisas estranhas começaram a ocorrer. Ainda mais com esses fanáticos, coisas estranhas começaram a acontecer, tanto em sua vida quanto na vida de seus entes queridos. Chegou o ponto em que foi necessária uma intervenção para falar com ela e dizer que ainda havia tempo para deixar todas essas coisas relacionadas ao satânico, que ela poderia começar indo à igreja ou centros cristãos onde poderia curar sua vida e os traumas que tinha desde pequena e que a atormentavam agora, sendo adulta. Além disso, ainda havia tempo para remediar a negligência com seus pequenos e ser uma boa mãe a que seus filhos pelo menos esperavam ou mereciam que fosse por um momento. Entrou em razão e decidiu seguir o conselho que seus familiares e próximos lhe davam. Abandonou de repente a bruxaria. Parou de frequentar os lugares onde praticavam os rituais e parou de realizá-los em sua casa. Tudo havia voltado ao normal, ou parecia ter voltado. Pois dizem que você pode abandonar a bruxaria, mas ela não pode te abandonar. Na tarde de uma quarta-feira, 21 de setembro do ano de 2022, tarde de uma quarta-feira, 21 de setembro do ano de 2022, quando a jovem saiu para fazer um recado. Iria comprar frutas e carne para seus filhos em um supermercado próximo à sua casa e esperava não demorar mais do que uns 30 minutos. Ela voltou e sua mãe, que a ajudava a cuidar dos filhos por um tempo à tarde, ajudou-a a fazer a comida. No entanto, a grávida e mãe de 3 pequenos teve uma recaída, por assim dizer, e saiu de casa à meia-noite para mais um ritual. Ela foi contatada ao sair para fazer compras e concordou. Depois de entrar em um carro preto, segundo alguns testemunhos, ela nunca mais voltou. Foi feito um relatório de desaparecimento, mas não foi necessário procurar muito. O corpo de Johanna foi descoberto por pessoas que caminhavam pela manhã nas ruas de Mogiwaku. A seita havia abandonado o que restava da mulher em uma área cercada por igrejas evangélicas. Talvez aludindo ao que Caroline pretendia fazer, abandonar completamente a vida satânica e se converter ao cristianismo. De alguma forma, eles descobriram, tinham olhos e ouvidos em todos os lugares, parecia que eles haviam espionado a mulher. As autoridades correspondentes chegaram ao local localizado em Portal dos Lagos, que, sem hesitar, cercaram a cena do crime para iniciar as investigações, das quais não se tinha o que supunham. Era um ritual de bruxaria. Eles chamaram um contato de emergência da vítima e seu ex-marido apareceu apenas para confirmar que era a mãe de seus filhos. O corpo, ou o que restou dele, tinha as partes nobres completamente dilaceradas e seu estômago estava totalmente aberto. O bebê que antes estava lá dentro não era mais visível. Só se podia notar um enorme buraco onde uma vez houve vida prestes a nascer. Apenas uma camisa cobria seus seios, mas todo o resto era muito explícito e aterrorizante. Perto do corpo, só havia um short, um par de sandálias e dinheiro, que foram recolhidos e levados para serem analisados em um laboratório em busca de alguma impressão digital pertencente a um criminoso. O fato continua causando, obviamente, choque no Brasil, pois até agora não foram encontrados os responsáveis por tal nível de selvageria pertencente a um ser completamente fora deste mundo, pois nem mesmo os animais são capazes de cometer atos tão aberrantes. Um ritual de bruxaria continua sendo a principal linha de investigação da Polícia do Brasil, que até agora não conseguiu nem mesmo o nome da seita ou localizar o famoso veículo no qual supostamente Caroline entrou e foi vista pela última vez. Por enquanto, simplesmente os 3 pequenos terão que voltar com o pai que um dia os abandonou, esperando que se faça justiça pela mãe que perderam, brutalmente assassinada.